Olá, alunos, aqui é o professor de Química Luiz e vamos iniciar a aula 6 para alunos do primeiro ano. Vamos falar sobre mistura, tá? Mistura é uma outra classificação da matéria em que algumas propriedades vão variar, tá? Elas não são fixas, igual à substância pura, tá? A matéria vai ser apresentada ou como uma substância pura ou como uma mistura, tá? Então, misturas são materiais, ou misturas são materiais em que o ponto de fusão e ponto de ebulição, que são as propriedades físicas, eles não vão ficar fixos, né? Não vão ser uniformes, vão ser variáveis, tá? Em geral, misturas, ou uma mistura, é a união de outras substâncias puras, tá? Então, quando eu misturo uma substância com a outra, eu tenho uma mistura, tá? O que a gente vai analisar na mistura é saber classificar e verificar se ela é realmente uma mistura ou uma substância pura. Aqui eu tenho exemplos de substâncias que aparentemente são misturas, né? Mistura vai ser a união de substâncias, de duas ou mais substâncias, e aqui, por exemplo, nesse primeiro recipiente, eu tenho claramente uma distinção de duas substâncias, duas ou mais, né? Já que aqui eu posso ter mais de uma substância. Aqui eu tenho uma substância que parece o gelo e aparentemente ser água, mas a gente não dá para saber só com a propriedade organoléptica, né? Só com a visão não dá para saber. Aqui também claramente uma mistura de duas ou mais substâncias e aqui também um tipo, é claro, de mistura. Então, a mistura ela vai ser classificada em homogênea e heterogênea. Quando é que ela vai ser homo e quando ela vai ser hetero? A gente já falou da definição de fase. Fase é aquilo que eu consigo distinguir. Tá? Nas misturas homogêneas, eu consigo distinguir apenas uma substância. Só consigo identificar uma substância. Só apresenta uma fase. Nas heterogêneas, eu tenho mais de uma fase. É um sistema que pode ser bifásico, trifásico, é um sistema polifásico. Tá? Então, misturas homogêneas são aquelas que eu não consigo perceber a diferença entre duas ou mais substâncias que são componentes da mistura. Tá? Um exemplo disso é a água e açúcar, água e vinagre, água e álcool, aço, que é uma mistura de ferro e carbono, latão, bronze. Esses tipos aí de misturas, eu não consigo identificar quem é um e quem é outro, né? Quem é uma substância e quem é a outra. Aí a gente diz que é uma mistura homogênea. Na mistura água e açúcar, é um exemplo de mistura homogênea. Na mistura heterogênea, eu consigo perceber a presença de duas ou mais substâncias. Então, eu digo que é um sistema polifásico. É um sistema em que eu consigo distinguir, saber diferenciar quem é uma substância e quem é a outra. Aí, isso é chamado de sistema polifásico. Tá? Água e óleo é um exemplo claro de mistura heterogênea, onde eu consigo saber quem é a água e quem é o óleo. Tá? Outros exemplos de misturas heterogêneas: granito, água e óleo, ouro e areia, açúcar e farinha, enxofre e lhama de ferro, granito e água com gás. São exemplos de misturas heterogêneas, tá certo? Então, a gente chega ao final dessa aula aí sobre mistura e a sua classificação e voltamos na próxima aula falando sobre como é que a gente separa as misturas heterogêneas e homogêneas. É isso. Talvez seja mais importante do que saber identificar uma mistura homogênea do que heterogênea. É saber como separá-la, tá? Até a próxima.